Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, o médico amado, aquele que foi instituído por Paulo, autor também, ou escritor do livro de Atos dos Apóstolos, um livro muito profundo em detalhes. Esse livro, esse Evangelho de Lucas, ele vai trazer detalhes sobre algumas passagens e alguns acontecimentos que os outros evangelhos, apesar de também narrar a mesma história, não contém o nível de detalhes que Lucas vai apresentar nos seus escritos e na sua descrição. O capítulo 15, que aqui nós lemos, ele é a continuidade do Senhor Jesus ensinando. Ele vai começar no capítulo de número 14. Jesus está num sábado reunido na casa do que a Bíblia vai chamar de um dos príncipes dos fariseus. Jesus vai assentar-se na casa desse homem, a Bíblia não fala qual é o seu nome, e ele vai assentar-se juntamente com este homem à mesa para comer. O presbítero evangelista Kleber citou ontem na janta, citou hoje no almoço, a importância de sentar-se à mesa com alguém. Biblicamente, esta é uma simbologia que demonstra comunhão, compartilhamento. Então, ao assentar-se à mesa com alguém, você está dizendo que compartilha aquilo que é seu com alguém e está exercendo a mais alta atitude de comunhão que você pode ter com alguém, é assentar-se à mesa com ela. Jesus está sentado na casa de do principal dos fariseus. E haviam naquele dia muitas pessoas que estavam apenas para observar Jesus. Eles queriam saber o que é que Jesus iria fazer. Jesus tinha muitos inimigos poderosos, fariseus, saduceus, homens que de alguma forma queriam fazer com que Jesus se contradizesse nas suas ações. Queriam que Jesus de alguma forma fizesse algo que transgrediria a lei, e finalmente eles poderiam acusar Jesus de herege, coisa que eles tanto queriam fazer. E havia naquele dia pessoas assim. Eram fariseus, eram saduceus, mas também havia outras pessoas, porque conforme Jesus vai permanecendo por mais tempo naquela casa, mais grupos diferentes se aproximam. Isso é muito interessante, porque Jesus começa pregando para fariseu. Aí o capítulo 14 vai se desenrolando, e a Bíblia vai dizer que conforme ele está chegando à mesa, no versículo 25, a multidão também se aproxima. Aí no capítulo 15, versículo 1, além dos fariseus que estavam na casa, além da multidão que chega depois, também se aproximam publicanos. Ou seja, quanto mais tempo Jesus permanece naquele ambiente, mais grupos diferentes se aproximam. Quanto mais Jesus permanece naquela casa, mais pessoas vêm se aproximando para ouvir. Eu vou te contar um segredo essa noite. Você quer que muitos grupos sejam alcançados nessa igreja? Você quer que muitas pessoas diferentes sejam alcançadas aqui nessa casa? É muito simples. É só deixar a presença de Jesus permanecer por muito tempo. Porque quanto mais tempo ele permanecer, mais gente diferente vai chegar. Por quanto mais tempo ele ficar aqui, mais pessoas entrarão por aquela porta para serem alcançadas pela palavra de Deus. Jesus começa agora a falar no capítulo de número 15 sobre algumas parábolas. Jesus vai contar aqui 3 parábolas que são célebres e famosas. Ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, vai falar sobre a parábola da dracma perdida, e também vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Para aqueles que são pessimistas, o capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Mas para aqueles que são mais otimistas, o Lucas capítulo 15 é o capítulo das coisas achadas. Porque a ovelha se perdeu, mas foi encontrada. A dracma se perdeu, mas também foi encontrada. O filho pródigo foi embora, mas depois retornou. Tudo que se perdeu também foi encontrado, mostrando que o que importa não é como começa, o que importa é como termina. Já dizia a palavra de Deus: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Eu tenho uma palavra de Deus no começo dessa mensagem para a tua vida. Talvez as coisas hoje podem não estar muito bem, podem não ter começado muito bem, mas o Deus que você serve é um Deus que te encontra no meio do caminho, altera a tua história e transforma aquele início ruim em um final de bênção e de glória para louvor e honra do Senhor. A parábola que Jesus vai contar desse homem, desta família, é uma parábola muito interessante, porque os personagens desta parábola do filho pródigo
mas diferentes às parábolas anteriores, porque Jesus aqui está falando de uma classe social elevada do povo de Israel. Esta família que Jesus está falando aqui a partir do versículo 11, ela tem uma considerável riqueza, prestígio, influência. Perceba que o pai que é descrito nesta parábola é o pai que tem 2 filhos, é o pai que tem herança para repartir, é o pai que tem empregados, é o pai que tem gado, ou seja, não era qualquer pessoa. Este homem, esta família, representava uma família de classe média judaica, tendo riqueza, prestígio e influência. Jesus vai começar a contar esta parábola e vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos. E antes de iniciar esta mensagem, eu preciso explicar algo aqui esta noite, porque a epígrafe do texto diz a parábola do filho pródigo. Quando nós lemos isso aqui, costumeiramente nós pensamos, bom, a pregação e a mensagem, esta parábola é apenas para quem está distante da casa do Senhor. Mas a palavra pródigo significa aquele que desperdiça, perdulário. É alguém que tem, mas não consegue administrar bem. É alguém que tem posse de alguma coisa, mas gasta e perde com muita facilidade. E eu entendo nesta noite, pelo Espírito do Senhor, que há pródigos que estão sim longe da casa do Pai, mas há pródigos que ainda estão na casa do Pai. E nesta noite pode ser uma noite em que Deus vai fazer você se arrepender de sair da casa do Pai. Jesus começa a contar e diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem dos filhos, a Bíblia diz que ele vai enfadar-se de ficar em casa. Esse jovem queria se ver livre das veias paternas. Ele estava convicto que ao ficar longe dos olhos dos seus pais, poderia fazer aquilo que bem quisesse fazer. Esta liberdade traria a felicidade que ele buscava, como se liberdade daquele homem fosse realmente melhor do que o cuidado amoroso do seu pai. Naturalmente, ele sabia que para fazer o que ele havia planejado, ele necessitava de dinheiro. Dinheiro esse que ele não possuía. Pelo menos 2 coisas vão motivar aquele moço mais jovem a sair da casa do seu pai. Primeiro, os limites que são impostos pelo seu pai. É preciso entender que Jesus aqui ele está inserido dentro de um contexto cultural onde o pai é a figura de maior autoridade dentro de uma família. E todos os filhos, toda a família estava cercada dentro desse limite. Aqueles que foram inseridos e cresceram dentro de um ambiente familiar normal sabem que o pai é quem determina os limites. Ora, o pai diz: eu não quero que você ande com fulano, eu não quero que você vá a tal lugar, eu não quero que você veja tal coisa, eu não quero que você chegue em casa a tal horário. O nome disso? Limites. O agravante disso era este menino, este jovem, ser um filho mais novo, porque na cultura bíblica, depois do pai, a figura de maior autoridade era a do filho mais velho. Então, de alguma forma, além dos limites se incomodarem naquele menino, ele poderia se sentir depreciado e diminuído em relação ao seu irmão. A verdade é que aquele moço não queria ser controlado, ele não gostava de limites, ele queria viver a sua vida à sua própria maneira. Estes limites vão levar a este rapaz a tomar a decisão de abandonar a casa do seu pai. Além dos limites, a atração pelo mundo e as suas diversões também vão chamar a atenção desse rapaz, porque vivendo dentro destes limites, era comum que isto despertasse a sua curiosidade pelo mundo lá fora. Ele tinha curiosidade em saber como era a vida fora da casa do pai, como seria ter recursos à sua disposição, gastar e não ter que dar satisfação, se locomover e não dizer para onde está indo. A falsa sensação de liberdade vai virar a cabeça daquele jovem, levando a tomar uma drástica decisão. Este cenário que a Bíblia nos descreve vai nos dar um diagnóstico acerca da personalidade daquele rapaz. A primeira característica
que podemos inserir neste texto, ou inferir neste texto, é que aquele jovem era insatisfeito com aquilo que ele tinha. O filho pródigo, irmãos, era um filho insatisfeito por natureza, porque quando ele estava perto, ele queria estar longe, mas quando ele estava longe, ele desejou estar perto, nunca estava satisfeito com nada. Engraçado é que durante toda a vida dele, ele vai desfrutar de todos os benefícios de se estar na casa do pai. Mas no final da parábola, na insatisfação do filho mais velho, quando ele retorna, nós vamos perceber que ele não era um filho tão trabalhador como o seu irmão. Ele não estava preocupado em crescer o patrimônio da família, mas mesmo assim, ele achava-se no direito de reclamar o que ele não estava construindo. Além de ser insatisfeito, aquele rapaz também era impaciente, porque ao pedir a herança do seu pai, ele vai quebrar alguns princípios da lei e também do relacionamento. Por quê? Porque uma herança só é dividida com a morte do chefe da casa, ou por livre iniciativa dessa pessoa que a qualquer momento, antes de morrer, faz um inventário. Agora, de qualquer maneira, nenhuma das duas coisas acontece aqui, porque o pai não chama o filho para repartir a herança. É o filho que de repente chega com seu pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ora, o costume previa que aquele rapaz fosse repreendido pelo seu pai. Se fosse um pai mais rígido, um pai mais rigoroso, aquele moço teria sido corrigido, teria, quem sabe, sido açoitado, teria sido deserdado, expulso da sua casa. Mas não foi isso que aquele pai amoroso fez. Ele concedeu exatamente o que o filho queria. Além de ser impaciente, o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer no versículo de número 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua herança. Perceba, ele não vai embora imediatamente ao receber a herança. O pai reparte a herança, mas aquele menino permanece ainda na casa do seu pai por alguns dias, desfrutando dos recursos do seu pai, porém já tendo a herança repartida. Ele não vai embora imediatamente. Eu fico me perguntando, se ele estava tão interessado em pegar a sua parte da herança e ir embora, por que foi que ele não partiu depressa? Por que ele não pegou a herança no mesmo dia e partiu? Por que no momento em que o pai repartiu a herança, ele não arrumou as suas malas e disse: pai, obrigado, agora eu estou indo embora? Não, ele permanece alguns dias naquela casa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Primeiro, ele teve tempo para se arrepender. Porque eu imagino o evangelista Kleber, o filho cruzando com o pai pelos corredores da casa, e a herança já dividida, a decisão do filho já tomada. Aquele menino já disse para o seu pai que iria embora. Eu imagino ele sentando à mesa para tomar café, e o pai lacrimejando o olho, dizendo: você vai mesmo embora? Essa é a mesma decisão que você tomou? Você tem certeza que você quer deixar a minha casa? Você tem certeza que não quer ficar aqui? Você não precisa ir embora. Aqui é tua casa, aqui é o teu lugar. O que é que você vai fazer lá fora? Mas a decisão daquele moço já estava tomada, mas ele teve tempo para se arrepender. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que ele não foi embora porque ele gostava da casa, ele gostava do ambiente. E eu aprendo algo com isso aqui, porque tem gente que ele não é crente, mas ele vem aos cultos, ele vem aos domingos, ele vem nas festas, ele participa, ele canta, ele louva, ele dá glória a Deus, ele levanta até a mão, mas ele não se relaciona com o pai, porque esse menino já não tinha relacionamento com o seu pai. Esse menino já não tinha nenhuma espécie de proximidade com o seu pai. Ao dizer ao pai: dá-me a minha herança, ele estava dizendo para o pai: pai, eu não me importo com o nosso relacionamento, eu não me importo com a nossa comunhão, eu só me importo com aquilo que o Senhor pode me dar, eu só me importo com aquilo que o Senhor tem, eu só me importo com aquilo que o Senhor faz. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquele menino não foi embora
filho pródigo que gosta da casa, que gosta dos louvores entoados, que gosta de ouvir a palavra pregada, que gosta de ouvir o conjunto cantando, que gosta de ouvir a banda louvando ao Senhor, que acha bonito o jeito que Deus usa o pastor da igreja, que acha bonito o jeito de cultuar na Assembleia de Deus. Você gosta da casa, e é por isso que você ainda não foi embora. E que bom que você ainda não foi embora, porque enquanto você não foi embora, o Pai ainda está te esperando e te dizendo: você não precisa ir, porque aqui é tua casa, aqui é o teu lugar. Ele gostava da casa, mas não se relacionava mais com o seu pai. Quanta gente que está aqui nessa noite que gosta desse ambiente, mas não tem mais relacionamento com o pai. Jesus te trouxe aqui para te dizer esta palavra: estar na casa é bom, mas melhor do que estar na casa é ter um relacionamento com o pai. Melhor do que ouvir os hinos é ter um relacionamento com o pai. Melhor do que ouvir a palavra é ter um relacionamento com o Pai. E é isso que Deus deseja te dar aqui esta noite, um relacionamento com Ele. Só que aquele jovem não se arrepende, e ele toma a atitude de ir embora. E o que vai acontecer? Ele vai embora. Só que quando ele vai embora, a Bíblia diz no verso 14 que ele vai partir, versículo 13, ele vai partir para uma terra distante, vai gastar tudo, vai desperdiçar tudo, vai viver dissolutamente, como nós dizemos, como se não houvesse amanhã. Só que no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. Olha que interessante. A fome não chega enquanto ele tem recurso. A fome não chega enquanto ele tem dinheiro. A fome só chega quando o dinheiro dele acaba. A fome só chega quando ele perde tudo que ele tem. Porque se a fome chegasse e ele tivesse recursos, ele poderia comprar comida, ele poderia fazer alguma coisa e reverter aquela situação. Mas escute, a fazenda, a herança, o dinheiro, o recurso que ele tinha, não havia sido construído por ele. Foi construído por quem? Pelo pai. O seu pai trabalhou muito, o seu pai ralou muito e repartiu a herança e deu para aquele menino. Então, aquele menino carregava aquilo que era de quem? Do pai. Aquele menino carregava algo que era do seu. Olha isso aqui. Enquanto ele carregava aquilo que era do seu pai, a fome não alcançou, a miséria não alcançou, a necessidade não alcançou. Mas quando ele gasta tudo que ele tem, quando ele perde tudo que o pai deu, a fome alcança, a miséria alcança, a necessidade alcança. Só que o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, que enquanto você carregar alguma coisa que o Pai te deu, a fome e a miséria não vão te alcançar. Enquanto você carregar alguma coisa que foi o Pai que te deu, miséria não te alcança, necessidade não te alcança, os problemas não te alcançam, porque quem te protege é Pai, porque foi Ele que colocou o que você tem na sua vida. Só que o problema é que ele gasta tudo aquilo que o pai deu. Enquanto ele está na casa do pai, o patrimônio está tranquilo. Mas quando ele sai da casa do pai, ele perde tudo. Sabe por quê? Porque o que o pai te deu não é para ser gasto longe da casa do pai. Tudo que o pai te dá é para ser gasto aqui dentro. Sabe essa coisa bonita que você tem, né, tio? É para ser gasto aqui dentro. Sabe esse talento bonito, músico que Deus deu? É para ser gasto aqui dentro. Sabe por que tem muita gente perdendo o que o pai deu? Porque está gastando em outro lugar, está usando a voz para outra pessoa, está usando o nome para alguém, está usando o talento para alguém. Mas enquanto você usar o que
chega, ele começa a padecer necessidades. A Bíblia diz que agora o herdeiro vai pedir favor para alguém. Ele vai se aproximar do cidadão daquela terra. E a Bíblia diz que este homem vai mandar ele para o campo para apacentar os porcos. E a Bíblia diz que aquele rapaz que tinha o melhor da casa do seu pai, que comia a melhor comida, que vestia as melhores roupas, que tinha as melhores companhias, ele agora vai estar longe da casa do seu pai, desejando comer comida de porco. Mas sabe quando foi que ele percebeu que aquilo que ele tinha era importante na casa do seu pai? Porque ele tinha assim: e caiu em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Sabe quando ele percebe que o que ele tinha é importante? Quando ele perdeu. Porque tem gente que só percebe que o que tinha é importante quando perde. É verdade. Você só vai saber o valor da comunhão com Deus no dia que você perder. Você só vai saber o tamanho da importância de estar aqui nesse ambiente quando um dia você não estiver mais. Porque não se engane, você pode estar afastado da casa de Deus, mas o teu coração clama por este ambiente. O teu coração sangra por estar aqui. Porque é aqui que tem aquilo que a tua alma precisa. Porque é aqui que está o pão que alimenta a tua alma. Porque é aqui que tem palavra que sacia o vazio do teu coração. Você já fez muita coisa, mas nada preenche. Nenhum pão que você comeu nas padarias do mundo se compara ao pão da padaria que Jesus tem, a palavra de vida. E sabe quando muita gente percebe que o que tinha era precioso? Quando perde. Tem gente que só percebe que a sua família é importante quando perde. Tem gente que só percebe que o casamento é importante quando perde. Tem gente que só percebe que o seu marido, que a sua esposa é importante quando perde. Não espere perder tudo para perceber que o que você tem hoje é importante. Mas pregador, eu não tenho aquilo que eu queria ter. Eu não sou aquilo que eu queria ser. Eu não cheguei aonde eu achei que iria chegar. Mas você tem um tesouro dentro de um vaso de barro. Você tem a presença do Espírito dentro de você. Você tem a maior riqueza do mundo. E isto é importante. Mas aquele moço perde tudo. E no meio da sua miséria, no meio do seu pecado, no meio da sua fuga, a Bíblia diz que ele vai cair nesse meio. Porque o pecado te arranca tudo, mas não arranca a tua consciência. O pecado vai te arrancar muita coisa, mas ele não arranca a tua consciência. E aquele moço vai cair em si. Ele vai meditar profundamente, prolongadamente, e vai perceber que tomou uma decisão errada, que não deveria ter saído da casa do seu pai. Ele vai dizer então que ele vai ensaiar o discurso e vai levantar-se em direção à sua casa novamente. A Bíblia diz que ele se levanta, foi para o seu pai. Eu imagino aquele moço voltando sujo, porque a roupa já não era a mesma, voltando desnutrido, porque a comida já não era a mesma, voltando fedorento, porque o corpo não tinha rexona, voltando cabeludo, todo desconfigurado, desarrumado, estranho, desconfigurado, outra pessoa. Ele começa a tomar o caminho de volta para casa. Ele começa a tomar o caminho de volta para casa. Ele vem caminhando para sua casa. E aí a Bíblia diz, versículo 20: e quando ainda estava
quando pegou o caminho de volta. Quando ele veio pelo caminho, vindo distante, vindo arrependido, talvez de cabeça baixa, mas a Bíblia diz que, mesmo distante, o seu pai lhe enxergou. Você pode não estar vendo o seu pai, mas ele está te vendo. O teu pai te viu quando você saiu de casa para vir esse culto hoje. O teu pai te viu. O teu pai te viu quando você estava se arrumando para vir para o culto hoje. E você se perguntando: Deus não me vê mais, Deus não está vendo mais. Mas o pai está te vendo. E a Bíblia diz que quando o pai o vê, ele vai correr. Quem corre não é o filho, quem corre é o pai. Quem corre é aquele senhor, aquele idoso. O pai vai correr, o pai vai lançar o pescoço daquele rapaz, o pai vai beijar o filho. É o pai que faz tudo isso, porque não há ninguém mais interessado no teu retorno do que o teu pai. Ninguém está mais interessado em te ver em casa como o teu pai está interessado em te ver retornando para casa. Eu imagino um pai olhando aquele moço voltando pela estrada, falando assim: mas essa veste está um pouco diferente, esse cabelo já não é mais o mesmo, ele está mais magro, não é meu filho, não, está diferente, mas ainda é meu filho, porque você pode sair da casa do teu pai, mas você não deixa de ser filho, você continua sendo filho dele e ele continua a te esperar. Filho próximo que me ouve esta noite, o pai nunca deixou de te esperar. Os braços do pai nunca se fecharam para você. As portas da casa nunca estiveram fechadas para você. Fique de pé, meu Deus. Aquele menino volta. Tem festa na casa, tem alegria na casa. Eu preciso que você discute esta noite. Preciso que você discute. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Sabe o que o filho pode dizer? Ouça com atenção. É melhor ter pouco perto do pai do que ter tudo longe dele. Eu vou repetir. É melhor ter pouco perto do pai do que ter tudo longe dele. Você pode conquistar o mundo, mas se o seu pai não estiver perto de você, não será a mesma coisa. Segunda coisa que eu aprendo com o filho pródigo: que não importa quão longe você esteja, não importa por qual caminho você tenha andado, não importa a distância que você tenha percorrido da casa do pai, você sempre sentirá saudade da casa do seu pai. Nada é igual à casa do pai. A casa do pai a gente tem liberdade. A gente senta no sofá, a gente deita, entra no quarto, toca a geladeira. Que alegria a casa do pai. E sabe o que eu aprendo também com o filho pródigo? Você pode perder tudo, mas você não consegue esquecer o caminho de volta para a casa do pai. Quer uma prova que você não esquece o caminho da casa do pai? Você está aqui. Glória a Deus. Você não esqueceu o caminho de volta. E por isso você está aqui essa noite. Quarta coisa que eu aprendo com o filho pródigo: o Pai Celestial nunca nega paternidade para o filho arrependido. Para o filho arrependido sempre haverá um pai de braços abertos. Eu quero orar por você essa noite, filho pródigo.
Eu quero orar por você essa noite, filho pródigo. Eu quero orar por você essa noite, filho pródigo. Aleluia, Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Olha o Pai te diz: bem seguro te conduzir ao meu altar. Escute o que o Pai está te dizendo essa noite. Olha o que o Pai vai fazer. Levante essa mão comigo. Levante as suas duas mãos e sai trabalhando. Repita assim comigo: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga assim comigo: Jesus, o teu nome está acima de qualquer nome. Diga assim: Jesus, tu és o mais poderoso. Diga comigo: Jesus, não há ninguém como tu. Você, filho pródigo, sabe o que eu preguei para você essa noite. E a tua vida nessa noite, esta casa não foi por acaso. Você sabia que esta igreja está orando por você? Esse pastor, esses obreiros, esses jovens estão chorando pela tua vida. E foi por isso que o Espírito Santo te conduziu a este ambiente. Eu quero orar nessa noite pelo primeiro filho pródigo. Pelo primeiro filho pródigo que deseja nesta noite retornar para a casa do seu pai. Sai de onde você estiver nesse momento e vem para Jesus. Aonde você está nesse momento? O Pai está aqui, de braços abertos a te esperar nesta noite. Você que está perto de algum filho pródigo, convide ele e acompanhe ele até o altar nesta noite. Porque este culto foi preparado para você, filho pródigo. Ah, como Jesus sente saudade de você. Ah, como Jesus sente saudade da tua voz aqui neste ambiente. A tua presença é muito importante nesta casa. Foi por isso que o Pai preparou esta noite para te dizer: eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Eu quero você de volta. O Pai nunca deixou de te esperar. O Pai nunca deixou de te amar. O Pai nunca deixou de esperar a tua vida. Escute. Eu não sei o que foi que te afastou da casa de Deus, mas nesta noite há um bálsamo do céu para curar a tua alma. A primeira vida que quer entregar-se para Jesus. Me ajude, irmão, em nome de Jesus. Se tem alguém próximo, você faça um convite agora. Se você convidou alguém para estar aqui esta noite, convite. Porque talvez ele possa apenas estar esperando você tomar uma atitude. Vem, filho pródigo, esta noite. Vem para Jesus. Você que está afastado da casa do Senhor. Você que está distanciado da casa do seu Pai. Esta é a noite de salvação para você. Esta é a noite aceitável. Jesus te trouxe aqui esta noite, preparou este culto, preparou este louvor, preparou estes irmãos, porque a tua vida é preciosa para o Senhor. Eu vou insistir com você. A tua vida é preciosa para Jesus.
sujou